Olá, somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios focada em originação de negócios. Bom, vamos imaginar uma gigante da tecnologia, ou talvez de entretenimento, né? Daquelas avaliadas em bilhões de dólares. Certo. E de repente a gente vê o valor de mercado dessa empresa simplesmente derreter. Tipo, da noite pro dia. Uhum. E o mais chocante é que isso não acontece porque lançaram um produto ruim, ou, porque um concorrente inventou algo revolucionário. Não, acontece por uma decisão interna, né? Exato. Acontece porque a diretoria decidiu demitir as únicas pessoas que sabiam como o produto funcionava. Tudo para colocar um algoritmo no lugar. É uma loucura. É o equivalente a, sei lá, tentar manter um avião no ar demitindo os pilotos. E aí você fica esperando que o piloto automático descubra sozinho como pousar num aeroporto que ainda nem foi construído. É uma ótima analogia. É um risco absolutamente insano que foi vendido para o mercado como otimização de custos, sabe? Fico impressionada como isso passa nas reuniões. E a grande ironia dessa situação toda é que a ferramenta que foi vendida globalmente como o ápice da previsibilidade, A inteligência artificial, no caso? isso, ela está na prática se tornando o maior vetor de instabilidade jurídica e criativa da nossa geração. Nossa, sim. Existe hoje uma cegueira corporativa alarmante sobre onde e como o valor real de uma empresa é de fato gerado. E é exatamente essa colisão frontal, né, entre a IA, o talento criativo humano e as finanças corporativas, que a gente vai dissecar na nossa análise de hoje. Com certeza. Nós temos como base um artigo fascinante do Charles Schweitzer, que se chama O Choque do 1º de Maio. Subtítulo forte, inclusive. A sindicalização na era da IA e a reprecificação do capital humano. Isso. E a nossa missão hoje, para quem nos escuta, é entender como essa tentativa desenfreada de substituir mentes por algoritmos está afundando o valuation das big techs e, surpreendentemente... Abrindo uma oportunidade gigantesca, né? Exato, uma avenida trilionária para o mercado brasileiro, mas beleza, vamos desvendar isso. O artigo começa citando um estopim muito específico, o caso da Wizards of the Coast. Um caso bem emblemático. O que exatamente aconteceu lá dentro para acender a luz vermelha nos comitês de risco pelo mundo afora? Então, o que ocorreu na Wizards of the Coast, que, para quem não lembra, é uma subsidiária colossal da Hasbro, foi um levante sem precedentes. Uma revolta mesmo, né? Total. Uma super maioria dos desenvolvedores de um dos produtos mais rentáveis deles, que é o Magic the Gathering Arena, exigiu reconhecimento sindical imediato. E isso não é comum no setor de games. Nem pouco. Historicamente, a indústria de tecnologia e de desenvolvimento de jogos é, muito resistente à ideia de sindicalização. Uhum. Então, quando profissionais desse calibre, que ganham salários altíssimos, decidem cruzar os braços e exigir proteção legal, o mercado inteiro para e observa. E não foi só por questão de salário, foi... Não. O motivador principal foi o medo palpável da desregulamentação do trabalho. O medo impulsionado por uma adoção super predatória da inteligência artificial. Para quem acompanha a nossa análise e, talvez não tenha familiaridade com o mundo dos games, é importante dimensionar o que é o Magic. Boa. A gente não tá falando de um joguinho de cartas trivial, sabe? É um ecossistema muito complexo. Muito. É um universo narrativo que cruza com uma matemática de regras absurdamente delicada, movimenta bilhões de dólares, tem uma base de fãs implacável. Se uma carta formal desenhada pela IA... O jogo inteiro quebra. Exatamente, mecanicamente quebra tudo. E essa complexidade é justamente o ponto cego da diretoria nesse caso. Muitos executivos deslumbrados ali com as demonstrações de IA generativa olham para a tecnologia só como uma alavanca para cortar a folha de pagamento. O famoso OPEX, né? A obsessão por cortar OPEX. Isso. A tese de corredor era basicamente: podemos gerar artes, roteiros, linhas de código com um clique. Para que pagar equipes tão robustas? O que é uma visão super míope. Sim, porque para quem está lá na trincheira criativa, colocar um algoritmo que não foi treinado especificamente para aquele ecossistema destrói o controle de qualidade. A máquina não entende o contexto, né? Não entende. Essa substituição cega gera produtos genéricos ou, pior,
produtos que quebram a lógica interna de uma franquia inteira. O S do ISG simplesmente entra em colapso. O que nos leva de volta àquela analogia do avião que eu fiz no começo. Como é que uma corporação trilionária de entretenimento, que vive de vender propriedade intelectual, Que é o grande ativo deles. sim, vivem de vender histórias, mecânicas geniais, personagens, como eles esperam sustentar essas margens de lucro no longo prazo se eles mesmos estão bombardeando a própria base de criação? Aí que tá. É como se, imagina uma fábrica de carros que tenta demitir o engenheiro que projeta o motor para economizar e deixa só a máquina que aperta os parafusos. É o famoso tiro no pé. Pois é. Se a mente humana é tirada da equação para economizar alguns milhões no trimestre, quem é que vai inventar o próximo fenômeno cultural da década seguinte? E o detalhe que pouca gente nota, e que o Schweitzer explora brilhantemente no artigo, é que essa suposta economia de curto prazo, ela se transforma num passivo fiduciário monstruoso. Como assim? Pensa bem, quando uma empresa expulsa o seu talento crítico e delega a criação para uma IA sem salvaguardas contratuais, ela entra num campo minado jurídico. Ah, claro, por causa dos dados de treinamento da IA. Exato. As IAs generativas de hoje são treinadas em bases de dados globais misturadas. Se o estúdio usa o algoritmo para gerar uma textura ou um código... E a IA reproduz algo com direitos autorais. Isso. A empresa acabou de criar uma infração de copyright escalável em todos os produtos dela. A originalidade afunda e o risco de litígio explode. Nossa, esse é o verdadeiro momento ahá da nossa discussão. Porque a IA, que naquele pitch de vendas do Vale do Silício prometia lucro rápido e previsibilidade, Afinal, a máquina não dorme, né? não dorme, não tira férias, não faz greve. Mas acabou virando uma bomba relógio. O artigo desce para a sala de máquinas da mecânica financeira, né? Ele fala sobre como esse caos todo destrói o modelo de fluxo de caixa descontado. O DCF, exatamente. Como funciona essa matemática do caos? O que é afetado ali no balanço das empresas como a Take-Two ou a Hasbro? Bom, para entender o impacto devastador disso, a gente precisa olhar para como o mercado financeiro precifica o futuro. Certo. O modelo de fluxo de caixa descontado é a espinha dorsal de qualquer valuation. Em termos bem práticos, o valor de uma empresa hoje é calculado estimando todo o dinheiro livre que ela vai gerar no futuro. E aí eles trazem isso para o valor presente através de uma taxa de desconto. Uma taxa que já embute o risco. Perfeitamente. Quanto maior a incerteza de que esse dinheiro futuro vai realmente existir, maior o desconto. E, consequentemente, menor o valor da empresa hoje. Tá, então se o mercado acha que o próximo grande jogo da franquia vai vender, 10 milhões de cópias no ano que vem, o valor das ações reflete essa certeza. Isso. Mas espera aí, a promessa da IA não era justamente trazer mais previsibilidade e lucro rápido? Onde a crise entra nessa conta? O que é fascinante aqui é que o código e a máquina não atualizam a alma da propriedade intelectual sozinhos. Sabe? Entendi. Fica engessado. Exato. E aí a crise entra multiplicando o risco operacional por 1000. Imagina um analista de risco dissecando o balanço de uma gigante dessas. De repente, começam a pipocar notícias de litígios agressivos no Conselho de Relações de Trabalho, o NLRB, lá nos Estados Unidos. Ou, desenvolvedores cruciais entrando em greve. Greves, fugas de talento, pedidos de demissão em massa, porque o ambiente virou um moedor de carne. Aquele crunch absurdo para corrigir os erros da IA. Aquela sobrecarga tóxica de horas extras, né? Exato. E ao expurgar as mentes que sabiam como inovar, a corporação perde a previsibilidade de caixa. Aquele título pilar que ia sustentar a receita do trimestre sofre um atraso indefinido. Ou é lançado e toma um bloqueio judicial por causa de código plagiado. Exatamente. E o investidor institucional detesta a incerteza, detesta não saber o que vai acontecer amanhã. Então o custo do dinheiro vai lá para cima. O custo de capital, o famoso WACC nas finanças, ele vai para as nuvens. Ninguém quer emprestar dinheiro para uma empresa atolada em guerra trabalhista e processo de plágio. O artigo usa um termo muito forte para descrever isso. Ele fala de ativo encalhado, ou stranded asset. Sim. É um conceito muito importante. Eu confesso que conheço esse termo mais do mercado de energia, sabe? Tipo quando uma petroleira tem reservas de petróleo, mas não pode extrair por causa de leis climáticas.
o óleo tá lá, mas perdeu valor. Como que uma franquia de entretenimento vira um ativo encalhado? A mecânica é a mesma. A propriedade intelectual se torna imonetizável. Porque não tem ninguém para dar continuidade. Isso. A corporação expurgou o componente humano que conseguia atualizar a alma do produto. A franquia fica congelada no tempo, afundada em litígios judiciais. A IA sozinha não faz o troubleshooting da genialidade, entende? O lucro simplesmente evapora. O feitiço vira contra o feiticeiro de um jeito brutal. A ferramenta de cortar custos virou a guilhotina do próprio valuation. Uma guilhotina. E, bom, é aqui onde a coisa fica realmente interessante na nossa discussão. Porque, com o Vale do Silício e a Europa asfixiadas por essa insegurança e processos trabalhistas, para onde o dinheiro corre? O capital sempre busca porto seguro. Exato. E o artigo faz essa transição estratégica maravilhosa, mostrando que a oportunidade cai no colo do Brasil. O Brasil funcionando como um porto seguro blindado. E é uma leitura super precisa do cenário macroeconômico atual. O capital global está com medo desse caos nas Big Techs. E o Brasil tem um dos maiores polos de desenvolvimento de software do mundo, né? Gigantesco e extremamente competente. Mas não é só isso. A gente construiu uma arquitetura regulatória e financeira perfeita para capturar esse fluxo de dinheiro que está fugindo dos riscos da IA descontrolada. O texto cita especificamente a CVM, a Resolução 193... Internacional de Sustentabilidade. E a sustentabilidade hoje inclui governança sobre o capital humano. Não é só plantar árvore e medir carbono mais. Exato. É tratar as condições de trabalho e a ética do uso da IA como fator de risco financeiro primário. O investidor olha e pensa, ufa, aqui não vai ter greve surpresa no 1º de maio bloqueando o meu projeto. Certo. O código exportado vem com o selo de livre de toxicidade e livre de riscos de copyright de IA. Mas me explica, como exatamente a gente está monetizando essa paz trabalhista na prática? Através da arquitetura da Faria Lima, com a criação de FIDs e instrumentos de dívida estruturada. Ah, os fundos de direitos creditórios. Perfeito. Imagina um grande fundo de pensão internacional. Eles querem investir na economia digital, mas têm pânico desse caos jurídico das Big Techs. A Faria Lima estrutura esses fundos captando dólar do gringo e financiando o capex de infraestrutura e retenção de talentos das empresas de tecnologia brasileiras. E a segurança vem da onde? Porque o dinheiro gringo não entra sem garantia. Vem das covenants. São aquelas garantias contratuais e negociáveis. Para a empresa de TI brasileira receber esse financiamento, ela se compromete a usar a IA de forma ética, sem gerar passivo laboral ou risco de copyright. Nossa, é uma inovação fiduciariamente segura. A gente acaba roubando o market share do hemisfério norte, exportando a única coisa que robôs não conseguem gerar, né? Previsibilidade fiduciária. Esse é o spread colossal que a Faria Lima captura. Entregar um ativo auditável, limpo e previsível. É genial, o pânico lá de cima virou um produto financeiro lucrativo aqui embaixo. E, bom, depois de entender todo esse mecanismo atual, o episódio caminha para uma projeção tática do que está por vir. Sim, o artigo projeta um horizonte muito próximo, de 12 a 36 meses. Olhando para frente, então, qual é o cenário para o futuro da liquidez e essa relação da produtividade versus a retaliação no trabalho? A modelagem indica que essa IA que demite em massa, esse modelo atual, ele vai colidir de frente com um muro regulatório. Não vai se sustentar. De jeito nenhum. O investimento estrangeiro direto, o IED, vai fazer uma triagem binária e implacável. Ou a empresa tem governança ou não tem. Isso. O capital vai abandonar as empresas que destroem sua base intelectual e vai fluir com força total para polos emergentes, como o Brasil. Então, o que tudo isso significa para quem nos escuta? Para quem é C-Level, CTO ou até gestor de patrimônio? Significa que auditar as políticas de inteligência artificial com rigor fiduciário é questão de sobrevivência. O talento de alta performance vai exigir governança sobre a máquina. Ele não vai aceitar a IA como ameaça. Não. A IA tem que ser usada como uma alavanca de produtividade para o trabalhador criativo, não como uma arma de retaliação para cortar custo.
As empresas precisam desenhar o futuro da economia digital com responsabilidade, em vez de financiar a sua própria paralisação amanhã. O talento criativo definitivamente não é só uma linha de código descartável, né? Fica muito claro. Muito claro. E, para a gente fechar, eu queria deixar um pensamento provocativo. Uma reflexão para quem acompanha a nossa discussão pensar depois que esse áudio acabar. Manda. Se a substituição cega pelo algoritmo já transforma ativos em encalhados hoje, logo no início dessa tecnologia, imaginem o que vai acontecer daqui a uma década com o legado criativo de uma franquia trilionária quando simplesmente não restar um único ser humano lá dentro que entenda a verdadeira alma daquele produto. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.